Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês o 8º vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre clássicos da literatura brasileira, o resumão que eu tô fazendo sobre esses livros maravilhosos. E hoje é a vez de Capitães de Areia, do Jorge Amado, lançado lá na época do modernismo, em 1937. Vai narrar a história de meninos de rua entre 12 e 14 anos, e essas crianças, elas são, tipo assim, deixadas à margem da sociedade, então elas são abandonadas, elas são órfãs, algumas delas fugiram de casa por causa de maus tratos, e elas vivem em um trapiche, elas em péssimas condições, um lugar que mal tem telhado. E essas crianças, elas vivem de pequenos furtos que elas fazem para poder sobreviver durante todo esse período. Não sabe, tipo assim, a gente não sabe quantas crianças ao todo tem nessa trapiche, quantos meninos são capitães de areia, mas em uma passagem aqui do livro ele fala que tem mais de 100 crianças nessa situação. Então a gente é apresentado alguns dos personagens principais que vão guiar essa história. O primeiro deles é o Pedro Bala, que considerado o líder dos Capitães de Areia. Ele é um menino um pouquinho mais velho e ele é um garoto assim mais independente, e ele é um cara que tem muito orgulho do pai dele, que foi um grevista. Hoje ele é órfão, mas o pai dele foi um grevista e acabou morrendo tentando defender os direitos dos trabalhadores. A gente também vai ser apresentado ao Sem Perna, que é um garoto que ele é manco, e devido à condição dele, as pessoas acabam se sensibilizando com a situação, e ele acaba sempre tramando para roubar a casa dessas pessoas. Ele entra nessa casa por causa da acessibilidade das pessoas e ele rouba essas pessoas. Mas a gente acaba percebendo, assim, na passagem do capítulo que fala mais dele, que ele é um menino que ele o maior sonho da vida dele é ter uma mãe, ter carinho, ter afeto, ter amor, uma coisa que ele nunca teve na vida dele, e ele é um menino super revoltado com tudo. A gente também é apresentado ao Pirulito, que ele é um menino religioso que vai se envolver lá com a igreja e vai estudar para ser padre. A gente também tem o Gato, que ele é um menino bonito, ele é um menino bem arrojado, ele é um menino que é bem mulherão. A gente vai ter o Boa Vista, que ele é um cara super malandro, e a gente vai ter o professor, que ele é um menino super inteligente, que sabe ler e que sempre trama, no geral, as estratégias para poderem roubar, para as crianças poderem roubar. No geral, essas crianças, elas amadureceram muito cedo por causa das condições em que elas vivem. Então, são crianças que já bebem, já fumam, já fazem sexo, já se deitam com mulheres. E essas são as condições que eles são levadas a ter. E assim, o Capitão de Areia, nesse livro, a gente tem essa parte, né? Tem essa visão, mas a gente também tem a visão de que a gente acaba percebendo que essas crianças, elas ainda são crianças, apesar de elas roubarem, apesar de elas fumarem, elas são crianças, e principalmente isso é bem assim escrachado no capítulo, muito bem falado aqui no capítulo Luzes do Carrossel, que é um capítulo que alguns dos meninos, eles vão trabalhar nesse carrossel da cidade, que para funcionar, e a gente percebe que o que eles querem mesmo é brincar, que eles querem ter uma vida leve, que eles querem ser crianças de coisas que foram tiradas deles, e eles não tiveram muitas opções. E nessa edição que eu tenho aqui, que foi lançada pela Companhia das Letras, esse capítulo começa na página 63. É um capítulo muito lindo, muito emocionante. É esse capítulo mesmo que a gente vê a essência desse livro e toda a perspectiva que ele quer tomar pra gente, mostrando os dois lados da face em que essas crianças são levadas a terem. Mais pra frente a gente vai ter a introdução da personagem Dora, que é uma menina que ela acabou de ficar órfã, ela com seu irmãozinho menor, que se eu não me engano se chama Zé. Ela é uma menina que ela tá assim perdida, não sabe para onde ir, com um irmãozinho mais novo. Ela conhece algum dos Capitães de Areia, um dos meninos, eles levam para morar nesse trapiche com eles, sendo que quando ele chega lá, as crianças, elas querem praticamente abusar da menina, e o Pedro Bala, ele se mete na frente e fala que isso não vai acontecer, que a menina vai estar lá, mas é para ajudar. Então a Dora, ela vira praticamente a mãezinha deles. Então ela vai cozinhar, ela vai costurar a roupa, ela vai contar a história, ela vai conversar, vai dar amor, vai dar carinho para essas crianças. Então agora ela vira a mãe deles. O Pedro Bala e a Dora, eles acabam se relacionando e acabam criando um afeto e se apaixonando. E então, no meio, durante uma ação dos Capitães de Areia, o Pedro Bala e a Dora, eles são pegos pela polícia. O Pedro Bala, ele vai pra prisão, então ele vai ser torturado, ele vai ser esculachado lá dentro dessa prisão, e a Dora, ela vai ser levada a um orfanato.
que acontece? Os Capitães de Areia vão lá e armam um plano para tirar o Pedro Bala da cadeia e tirar a Dora do orfanato. E eles conseguem isso, mas eles percebem que a Dora, ela tá muito doente. Ela pegou varíola, que tava tendo um surto de varíola. Ela acaba pegando essa doença. O que acontece? A Dora já tá muito doente, ela tá, tipo, nas últimas dela, e ela pede, ela no seu último pedido, pede a Pedro Bala pra eles terem uma noite de amor, pra ela conhecer o que é o amor. Então o Pedro vai lá e realiza o sonho, o último pedido dela, e a Dora morre. Todo mundo fica muito comovido, todo mundo fica muito triste. E assim, a morte da Dora acontece justamente num período em que essas crianças estão virando adultos. Então alguns deles saem, deixam de ser capitães de areia para cada um ir para um caminho. Por exemplo, o Pedro Bala, ele vai aceitar o convite do antigo amigo do pai dele para trabalhar como o pai dele trabalhava. Então ele adere aos ideais revolucionários da época. Um deles vira marinheiro, o outro vira cangaceiro. Pirulito, que ele estava estudando lá, metido com a igreja católica, ele vira padre. O professor, que era o mais inteligente, ele vira pintor, ele vira artista e toda essa área. E o sem perna, o que acontece? Ele acaba se matando tentando fugir, tentando evitar que a polícia o prendesse. Então esse mais ou menos é o resumão de Capitães de Areia. É um livro muito bonito, é um livro muito impactante, bem assim, que pega mesmo, sabe? Te dá leves tapas na cara de... mas ela, gente, uma coisa que a gente acha que tá tão longe da nossa realidade, mas assim, tá na Bahia e tá... Isso aconteceu, são crianças e que até hoje ainda tem moradores de rua que vivem nessas condições e a gente não consegue ver o lado deles, então acaba criando essa parte, entendeu? Ele vai mostrar pra gente o lado deles. É até uma passagem feita aqui no livro pela Zéia Gattai Amado, que foi mulher do Jorge Amado, que ela fala assim, a temática das crianças que vivem nas ruas continua bastante atual. Para escrever Capitão de Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. Então, desse jeito que ele retrata muito bem, ele consegue falar a parte, mostrar pra gente como seria a visão dos Capitães de Areia, o lado deles da história. E assim, esse foi o resumão. Eu queria fazer algumas observações sobre essa história. A primeira delas é que esse livro ele foi lançado na segunda metade lá do modernismo, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar sempre falar sobre as mazelas brasileiras, o lado delas, e para fazer crítica social, para fazer críticas políticas que, assim, não estavam antes das fases lá da literatura, então nessa tá muito forte. Os autores sempre vão atrás de temas mais pesados, mais densos, para falar sobre as mazelas brasileiras. Segunda coisa que a gente vai encontrar nesse livro vai ser muito companheirismo e uma ética entre os meninos, entre os Capitães de Areia, que é muito forte, uma amizade muito bonita que eles têm, que eles estão sempre assim, o Pedro Bala tá preso, a gente vai lá libertá-lo, você precisa de alguma coisa, a gente vai lá e vai tentar conseguir pra você, eles estão sempre juntos, eles estão sempre assim, tentando um ajudar o outro, um companheirismo assim muito legal, muito bonito, que acontece durante o livro inteiro. Então uma outra observação que eu queria fazer é que o livro ele começa com a narração de um noticiário do jornal. O que acontece? O jornal vai publicar uma notícia falando sobre os ladrões, sobre os capitães de areia e como que é um absurdo eles fazerem tudo isso na cidade da Bahia e eles não estão presos, que alguma medida tem que ser feita. E a gente vai ter essa visão da notícia, a gente vai ter uma resposta de uma carta de uma das mães dos Capitães de Areia, que vai falar que o reformatório não é bem assim, que assim, o reformatório não é solução, porque lá é um lugar péssimo, é um lugar assim que as crianças saem piores do que elas entraram, então não serve de nada, que antes disso teria que modificar o reformatório, e a gente vai ter uma resposta de um padre, que ele vai falar pra gente, ele vai responder essa mãe e ele vai concordar que ele já esteve dentro desse reformatório e falar que realmente as crianças são muito torturadas, são muito maltratadas dentro desse lugar e que isso não resolve nada. E o que vai ter? A gente vai ter de novo a resposta do diretor desse reformatório,
E ele vai falar que lá, que não é nada disso, que eles estão exagerando, que o lugar é maravilhoso, que eles estão lá mesmo para punir essas crianças, para elas não voltarem a fazer isso. Então é muito legal que, além de mostrar o livro todo, ele vai mostrar a visão dos Capitães da Areia, mas antes também ele vai falar como essa história meio que começou, introduzindo com a visão de outras pessoas, pessoas que acham um absurdo o roubo e tudo mais. Uma mãe falando que já teve presente ali, que não é desse jeito que acontece. E o padre confrontando e falando que é isso mesmo, que o reformatório não é lugar das crianças, que aquilo tem que ser melhorado. E o dono do reformatório falando que o lugar é maravilhoso. Então é isso, galera. Então esse foi o meu resumão de Capitã de Areia, minhas observações sobre essa história e como eu amo esse livro. Então é isso, galera. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha vida, me siga no Instagram, @majudeolindo, gente. Beijo e até o próximo livro.